No instante em que alguém sai da sua vida, a dor costuma vir acompanhada de uma pergunta silenciosa: o que eu fiz de errado? A mente corre para reconstruir cenas, palavras, decisões, como se fosse possível encontrar um ponto exato onde tudo poderia ter sido diferente. Mas há uma verdade que raramente somos ensinados a encarar. Nem toda perda é um erro. Algumas perdas são revelações. Algumas pessoas não estavam na sua vida para ficar. Estavam para mostrar algo e ir embora. Quando você entende isso, algo profundo começa a se reorganizar por dentro. Desde cedo, aprendemos a tratar vínculos como posses emocionais. Minha amizade, meu relacionamento, minha família, do jeito que eu idealizo. Criamos contratos invisíveis, onde esperamos permanência, lealdade eterna, reciprocidade perfeita. E quando esses contratos são quebrados, sentimos como se algo tivesse sido arrancado de nós. Mas a dor não vem apenas da ausência da pessoa. Vem do colapso da história que criamos sobre ela. Vem da frustração de perceber que aquilo que parecia sólido era, na verdade, transitório. Existe um tipo de maturidade que só nasce quando você aceita que algumas pessoas entram na sua vida não para caminhar ao seu lado até o fim, mas para caminhar até você acordar. Elas aparecem em momentos específicos, despertam emoções intensas, criam conexões profundas e depois desaparecem. Não porque você falhou, não porque elas te traíram necessariamente, mas porque a função delas não era permanecer, era ensinar. E quando a lição se cumpre, a presença deixa de ser necessária. O problema é que raramente queremos aprender a lição, queremos manter a pessoa, queremos voltar no tempo, queremos negociar com a realidade, tentamos nos adaptar, nos diminuir, nos moldar para não perder. Mas quanto mais você tenta segurar algo que já cumpriu seu papel, mais você sofre. Porque a vida não funciona por apego, ela funciona por movimento. E tudo o que tenta congelar o que já deveria seguir adiante vira fonte de dor. Pense nas pessoas que você perdeu. Algumas te mostraram seus limites, outras expuseram suas carências. Algumas te ensinaram o que você não aceita mais. Outras revelaram feridas que você nem sabia que existiam. Cada uma deixou algo em você. E isso é o que permanece. Não o rosto, não a rotina, não as conversas, mas a consciência que surgiu depois. A versão de você que não existia antes daquele encontro. Há uma dor específica quando você percebe que investiu amor, tempo e energia em alguém que não ficou. Parece desperdício, mas não é. Nada que te torna mais consciente é desperdício. Relacionamentos não são medidos pela duração, mas pelo impacto. Algumas pessoas ficam anos e não te transformam. Outras ficam pouco e mudam tudo. A mente confunde permanência com valor, mas a vida mede valor por profundidade. Existe um ponto delicado nesse processo, onde você precisa encarar algo difícil. Nem todo mundo que você ama consegue acompanhar quem você está se tornando. E nem todo mundo que você perde está preparado para a sua próxima versão. Crescimento cria distância, clareza cria desconforto. E quando você muda, o sistema ao seu redor reage. Algumas pessoas se adaptam, outras se afastam. Não porque você ficou pior, mas porque você ficou diferente. É comum romantizar o passado, especialmente quando há dor envolvida. A mente seleciona os momentos bons e apaga os sinais que já estavam ali. As conversas truncadas, os silêncios desconfortáveis, os limites ultrapassados, as concessões excessivas. Tudo isso estava avisando. Mas você ignorou porque queria que desse certo. E tudo bem. Às vezes precisamos viver até o fim para entender que não era para continuar. O clímax dessa compreensão acontece quando você percebe que perder alguém não significa perder o que foi vivido. As experiências não são apagadas, elas se integram, elas viram referência, viram discernimento, viram maturidade emocional. Você aprende a reconhecer padrões mais rápido, aprende a dizer não com menos culpa,
Aprende a não confundir intensidade com verdade. Aprende que amor não deveria custar a sua paz. Há um tipo de liberdade que só surge depois de uma perda bem digerida. É quando você para de tentar substituir quem foi embora, para de procurar a mesma energia em rostos diferentes, para de repetir histórias esperando um final novo. Você entende que a pessoa cumpriu o papel dela e agora a vida está te convidando para outra fase, não melhor, não pior, apenas diferente. Muitas pessoas ficam presas em ciclos de luto prolongado porque insistem em interpretar a perda como rejeição pessoal. Se eu fosse mais assim, talvez tivesse ficado. Mas isso é uma ilusão de controle. A verdade é que cada pessoa está em um estágio diferente de consciência, de maturidade, de disponibilidade emocional. E nem sempre esses estágios coincidem. Quando não coincidem, a separação é inevitável, não por maldade, mas por incompatibilidade de momento. Existe também a dor de perder pessoas que você achava que estariam sempre ali. Amizades longas, vínculos familiares, conexões que pareciam inquebráveis. Quando isso acontece, o choque é ainda maior, porque quebra a ideia de estabilidade. Mas talvez a lição aí seja justamente essa: nada externo é garantido. O único lugar onde você realmente precisa estar seguro é dentro de si. Quando você constrói esse centro interno, as perdas doem, mas não te destroem. Algumas pessoas entram na sua vida para te ensinar sobre limites, outras sobre autoestima, outras sobre desapego, outras sobre o que você não quer repetir. E há aquelas que te mostram de forma dolorosa o quanto você estava se abandonando para manter alguém por perto. Essas lições não vêm embrulhadas em conforto, elas vêm em forma de ruptura, porque só a ruptura cria espaço para algo novo nascer. Há um momento de virada quando você para de perguntar por que essa pessoa foi embora e começa a perguntar o que eu aprendi com isso. Essa mudança de pergunta muda tudo. Você sai do papel de vítima e entra no papel de observador consciente da própria trajetória. A dor não desaparece imediatamente, mas ela começa a fazer sentido. E quando algo faz sentido, ele deixa de te dominar completamente. Perceba como depois de algumas perdas, você já não é mais a mesma pessoa. Talvez esteja mais seletivo, mais silencioso, mais atento. Talvez confie menos rápido. Talvez valorize mais quem fica de verdade. Isso não é endurecimento, é refinamento. É a vida te lapidando através de experiências que doeram, mas te tornaram mais inteiro. Existe uma beleza silenciosa em aceitar que nem tudo que parte foi um fracasso. Algumas partidas são encerramentos necessários. São capítulos que se fecham para que a história continue. Quando você tenta manter todas as pessoas, você impede o fluxo. Quando você aceita que algumas vão, você se alinha com a vida. E talvez a lição mais profunda seja esta: quem realmente é seu não precisa ser segurado à força. Relações que precisam de esforço constante para não desmoronar já estão, de alguma forma, em colapso. Conexões verdadeiras respiram. Elas têm espaço. Elas evoluem. Quando isso não acontece, a separação não é perda, é liberação. Se você está vivendo uma perda agora, saiba que não há nada de errado em sentir. Não apresse o processo, mas também não construa uma identidade em cima da ausência. Você não é a pessoa que foi deixada. Você é a pessoa que está sendo transformada. E isso é muito maior do que parece no meio da dor. Observe quem você se tornou depois das pessoas que perdeu. Observe o que você não aceita mais. Observe o que você passou a valorizar. Essas são as marcas da lição. E elas ficam, mesmo quando os nomes, os rostos e as histórias se distanciam. Talvez, em algum nível, você já saiba disso. Talvez já tenha percebido que algumas pessoas precisaram sair para que você pudesse entrar em si mesmo. Se for assim, honre o que foi vivido.
não com apego, mas com gratidão lúcida, porque aquilo que te despertou, mesmo através da dor, cumpriu seu papel. E agora eu te convido a refletir. Qual foi a pessoa que mais te ensinou, justamente por ter ido embora? Escreve nos comentários. Dar nome à lição é uma forma de integrá-la. Se esse conteúdo ressoou com você, inscreva-se no canal. Aqui não romantizamos perdas, mas revelamos o que elas deixam quando paramos de resistir. E deixe o like, não como um gesto automático, mas como reconhecimento de que algumas ausências, por mais dolorosas que sejam, estavam te conduzindo exatamente para onde você precisava estar.